sua misericórdia. Por isso invoquemos o seu perdão, porque só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos dar vida nova. Peçamos perdão a Jesus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, fonte da santidade e da bondade, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo eleito, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com todo o discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe serdes agradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, animados de muita força pelo poder de sua glória, de muita paciência e consistência. Com alegria, dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez poder salvador. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai salmo ao Senhor ao som da harpa e da citara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Buscai primeiro o Rei.
Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que encontro maravilhoso. Primeiro, Jesus encontra os seus discípulos e os chama no ambiente de trabalho. Não foi no ambiente religioso, foi no ambiente do dia a dia, foi no ambiente de trabalho. E Jesus escolheu exatamente aqueles que estavam trabalhando. Aqueles que estavam trabalhando para o mundo, agora são escolhidos para trabalhar para Deus, para serem pescadores de homens. E Jesus os encoraja. Pedro reconhece que ele é pecador. Pedro reconhece a sua fraqueza. No entanto, mesmo assim, Jesus o quis. Farei de vocês pescadores de homens. E ainda diz: não tenham medo, não tenham medo. E com essas palavras de Jesus, que Jesus disse: não tenha medo, farei de vocês pescadores de homens. Jesus confirma em Pedro a missão de levar adiante a missão de Jesus. Pedro foi obediente. Pedro sabia pescar. Ele era um homem da pesca. Ele vivia da pesca. Era um homem que sabia muito bem o que estava fazendo. Não era um novato. Não era um inexperiente. Era um homem muito entendedor de pesca. Vivia disso. Trabalhava com isso. Sempre trabalhou com isso. Só que nem todo dia a gente dá certo. Nem todo dia a gente consegue pescar. Nem todo dia a gente consegue acertar tudo. Tem dia que parece que não rende a coisa, não vai, né? E assim acontece com qualquer um da gente. E aconteceu com Pedro e com o seu grupo. Eles pescaram à noite, por quê? Porque à noite, ele sabia que à noite era um momento para pescar, bom para pescar. Só que naquela noite eles não pescaram nada. De manhã eles já estavam arrastando a rede e iam voltar para casa de mãos vazias.
E de repente de manhã eles encontram o Senhor que diz para eles o quê? Avancem para as águas mais profundas do Quinaute, né? Avancem para as águas mais profundas. O que significa isso? Claro que é uma metáfora aqui, é uma comparação. Para vocês terem uma ideia, significa avançar as águas mais profundas, significa vocês precisam lançar as redes a lugares que vocês não estão acostumados a lançar. Ou seja, é onde Jesus está indicando. É aprofundar a nossa fé, a nossa espiritualidade. Lance as redes para as águas mais profundas. E eles pegaram muitos peixes. Por quê? Porque eles foram obedientes. Pedro até falou, em obediência à sua palavra, só porque o Senhor está pedindo, eu vou fazer isso. Porque o Senhor está aí querendo me ensinar a pescar, porque eu sei pescar. Mas eu vou ser obediente à sua palavra. E ele foi obediente à palavra. Nós não podemos ser teimosos, insistir aquilo que a gente acha que é. Nós precisamos sempre lançar as nossas redes para as águas mais profundas, porque essa expressão significa fazer a vontade de Deus. Mesmo que a gente saiba, eu sei para onde eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer na minha vida, eu sei muito bem como que eu tenho que conduzir. Por mais que você saiba, sempre esteja atento ao que Deus tem a te dizer. Porque de repente, nem sempre aquilo que é muito lógico, parece que é muito claro, muito lógico, aos olhos de Deus não é tão lógico assim. A gente precisa ficar muito atento a saber a vontade de Deus. Pode ser que a vontade de Deus não seja aquilo que você parece que você já sabe de cor e salteado, de olhos fechados. Né? Nós temos que ter a humildade de Pedro, que soube reconhecer que, embora sabendo que ele era profissional da pesca, ele tinha que estar aberto ao que o Mestre, o Senhor, estava apontando para ele. E aí, o Senhor e Mestre, que sabe tudo, que sabe o que passa nos corações, que sabe tudo o que acontece, Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso Ele vai dizer, lançai as redes para as águas mais profundas. E assim, eles pegaram tamanha quantidade de peixes, muitos peixes. Assim também nós vamos ser pescadores de homens, nós vamos ser evangelizadores, quando nós obedecemos à voz do Senhor e não às nossas vozes, né? Aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. É compreensível o espanto e a atitude de Pedro. Ele pede que Jesus se afaste dele, pois é um pecador. Todos nós somos pecadores, mas isso não deve nos afastar dele. Pelo contrário, por causa do pecado, nós devemos pedir, fica comigo, Senhor, fica comigo, pois sou um pecador. Tem gente que me procura e diz assim, padre, eu me afastei da igreja, andei fazendo umas coisas erradas, aí eu me afastei da igreja. Aí eu falei assim, pois bem, você se afastou da igreja por causa do pecado, mas aí que você devia procurar a Jesus, a igreja. Tem uma atitude que muitos católicos têm, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, vocês de casa e vocês que estão aqui, que é o seguinte, às vezes a pessoa procura a Eucaristia, ou procura participar da igreja como se fosse um prêmio. E então assim, eu não sou digno, porque eu estou no pecado, eu não sou digno. Então eu vou me afastar, prefiro me afastar. Tem muita gente que às vezes está em alguns ministérios e se afastaram por causa de alguma situação de pecado. Tudo mais. Aí a pessoa diz, eu prefiro me afastar, porque eu não vou estar no pecado lá. Ora, é muito mais desafiador falar, eu vou continuar, aí eu vou confessar, eu vou continuar, eu vou insistir na graça, não no pecado. Vocês conseguem compreender isso? A pessoa parece que ela fala assim, não, eu já estou no pecado, então ela continua afastada de Deus. Quando eu me resolver esse problema, eu volto. Não,
quem vai te fazer voltar para a graça, para a santidade e tudo mais é Jesus. Então eu preciso me aproximar dele para que ele me santifique, para que ele me dê a graça. É como se eu tivesse o poder de conseguir me consertar para depois eu voltar para ser agradável a Deus. Não. É Deus que me santifica, Ele que me cura, Ele que me limpa, é Ele que conserta a minha vida. Às vezes há olha, e não é 1, 2, 3, 4, não. Assim, de 10 pessoas, pelo menos 5, 6 tem uma compreensão errada da graça de Deus. Tem mesmo. Então, fica comigo, Jesus. Aquele que está acima, Ele é aquele que está acima de mim. Ele ressalta a autoridade e responsabilidade do mestre, né? No caso aqui, Pedro. Isso implica aceitar a palavra de Jesus. A partir dela, o não da experiência humana acontece o êxito apostólico, figurado pela abundante pesca. São as águas mais profundas para onde os discípulos estão convidados a lançar as redes, mesmo conhecendo suas limitações, e também os apóstolos deixaram tudo para seguir Jesus. Aprendemos que pescar, que é salvar, sem Jesus é impossível. Todos os saberes e técnicas humanas, horas oportunas, à noite, não são capazes de salvar sem a ajuda de Jesus. Não são as técnicas que vão salvar o mundo, e sim uma pessoa, que é Jesus. O fruto abundante, a pesca milagrosa, será constante nas atividades missionárias se cada cristão seguir as diretrizes de Jesus. Nossas próprias forças não são suficientes para superar tudo. Necessitamos da confiança da palavra dele, que nos prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. Quem, como Pedro, aceitar sua limitação, estará em condições de aceitar os frutos de seu trabalho apostólico. Jesus chama os apóstolos a serem pescadores de homens, mas o verdadeiro pescador é Ele. Ele é o pescador. Diante da força da palavra de Deus, posta em prática, exemplo de Pedro, que resultou na pesca abundante, devemos também insistir na pesca. Será que nós devemos recusar o convite do Senhor? Não. Temos convicção de que a única força que nós temos vem dele? Que nós possamos dizer: Senhor, sem ti nada sou, e por isso toda a minha vida vai ser conduzida segundo a tua vontade. Que nós possamos dizer, como Pedro depois que disse: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Senhor Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro, São Paulo e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Na oração do Pai Nosso, nós dizemos que seja feita a vossa vontade, que nós sejamos obedientes à vontade de Deus, sempre, como Jesus foi, como Pedro foi. Rezemos juntos: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Eu sou a luz do mundo, que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou receber a comunhão aqui comigo.
Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir. Em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santo Rosário de Fátima, nosso padroeiro amado, São José Operário, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nossa proteção contra os embustes e ciladas do demônio, subjugue-o Deus instantemente, pedimos, vós o príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Pelos méritos da Virgem Maria e de São José, seu esposo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite a todos. Glorificai o Senhor com a vossa vida e de em paz, e o Senhor vos acompanhe.